Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Hoje, dia 11 de outubro, é dia de relatório do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé, e como sempre eles estão aqui conosco agora então para debater em termos de volume e de receita também, que tem novo recorde para o Brasil. Mas para contar as novidades para a gente referente ao mês de setembro, quem conversa com a gente hoje é o Eduardo Heron. Edu, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito boa tarde, Vivi. Novamente, uma alegria muito grande estar aqui falando de café com vocês. Eduardo, vamos lá então. 3,3, né? Milhões de sacas, perdão. 3,4 milhões de sacas. 3,4 milhões de sacas. É um volume que surpreende, Edu? Qual que é a leitura que a gente faz assim em primeira mão? Bom, Virgínia, é importante observar que a entrada da nova safra do café do mercado, nós podemos observar que nós temos um incremento de 18% nas exportações de arábica, se destacando como o segundo melhor resultado nos últimos 5 anos para o mês de setembro. E esse incremento de 4,5% nas exportações totais, que demonstra que a nova safra de café começa a entrar no mercado, mas que a gente notou na apuração do fechamento que nós ainda temos os desafios logísticos que acreditamos que poderíamos ter exportado um pouco mais. Edu, em termos de receita, a gente tem um novo recorde, de acordo com esse relatório mais recente do Secafé, de quanto que é esse valor e o que ele representa na prática para o setor? Bom, nós alcançamos aí um incremento de 50% nas receitas cambiais no mês de setembro. Tivemos aí o melhor resultado em termos de valor recorde para o mês de setembro. Isso é um bom resultado, porque o Brasil é o país que mais repassa o preço FOB das exportações para os produtores. E quando nós temos resultados como esse, favorecidos pelo câmbio e também pelos preços que continuam em patamares elevados, isso é um sinal de que, de certa maneira, essas receitas que entram com as exportações também estão sendo destinadas aos produtores. Nós sabemos que também, somado a esse cenário de câmbio elevado, há também um aumento dos insumos, mas nós podemos observar aqui que 805 milhões de dólares alcançados no único mês é, sim, um resultado extraordinário e que leva, de certa maneira, a renda para o produtor. Edu, a gente pode considerar, então, que apesar de todas as dificuldades, sejam elas climáticas ou também no setor da logística, como a gente tem visto aí nesses últimos 2 anos, o trabalho do produtor tem sido reconhecido, ele recebe por isso e o café brasileiro continua sendo demandado. É mais ou menos essa análise que a gente tem que fazer? Exato, Virgínia. O Brasil exportou, no período de janeiro a setembro, café para 114 destinos. E isso é resultado de todo o trabalho, do impecável trabalho que é feito pelo produtor no campo, na qualidade, também na sustentabilidade, e de maneira que nos permita atender aos mais diversos mercados. Somado ao cenário produtivo, nós também temos que destacar o setor exportador, que, de certa maneira, apesar de todos os desafios logísticos que nós temos encontrado ainda para os Estados Unidos e também para alguns destinos na Europa, nós fomos capazes de enviar para o exterior 3,4 milhões de sacas. Então, nós temos hoje o Brasil como um principal fornecedor, um parceiro leal no suprimento de café mundial e que tem garantido o abastecimento não somente dos torrefadores no exterior, mas também a indústria interna de café do Brasil. E quando a gente fala nesses problemas logísticos, Edu, tem alguma coisa nova acontecendo, algum fator que seja novidade, ou são aqueles problemas que a gente está falando ao longo desses 12 meses com o Secafé aqui no NA? Virgínia, nós estamos ainda aquém da normalidade dos problemas logísticos, certo? Nós notamos, sim, uma melhora no mês de setembro, e isso contribuiu, inclusive, para o desempenho entre os 10 maiores países importadores do café brasileiro. Apenas o Japão teve um resultado negativo. Mas os novos destinos que nós exportamos tiveram incrementos bem expressivos, o que mostra que, de certa maneira, há sinais de uma melhora para o mês de setembro. Nós enfatizamos o mês de setembro, porque eu vou repetir o que eu disse na entrevista do mês passado. Cada mês, Virgínia, nós teremos um cenário logístico bem diferente. Nós tivemos agosto
um resultado muito desafiador na logística. Em setembro houve uma pequena melhora, mas pelo que nós temos conversado com as empresas exportadoras, já há indícios da dificuldade de obter espaço nos navios com destino à Europa e também para os Estados Unidos. Então, repito o que disse no mês passado, todo mês nós teremos um cenário de logística que vai retratar o resultado da exportação à medida que nós vamos evoluindo nas exportações, como também nós temos acompanhado que ainda há o congestionamento nos portos no exterior. Edu, diante de tudo isso, fica cada vez mais difícil da gente saber quando é que de fato tudo isso vai ser solucionado, né? Virgínia, não acreditamos que nós tenhamos melhoras até o primeiro semestre do próximo ano. Pelo que nós conversamos com o Departamento de Logística das empresas, o desafio é contínuo. E nós notamos um grande esforço dos departamentos de logística para que cumpram a exportação dentro daquilo que foi programado para exportação. É claro que esse cenário não depende dos exportadores de café, porque o exportador de café hoje tem tido a competência para exportar de 4,5 milhões de sacos, como nós vimos em anos anteriores, até agora 3,4 milhões de sacos, mesmo diante de toda essa dificuldade com a falta de espaço nos navios e também com a menor disponibilidade de contêineres. A gente nota também, Virginia, que esse cenário também difere para alguns armadores. Pelo que nós apuramos, nós notamos que tem armadores onde você tem um sinal de melhora melhor, mas tem outros que também são responsáveis pelo escoamento da safra, que apresentam resultados de regresso. E isso é ruim, porque a gente fica sempre com receio de qual será o cenário para o próximo mês. Então, em nossa avaliação, diante de tudo aquilo que nós temos acompanhado em termos globais, não vemos melhora nas exportações, ou seja, não vemos a volta da normalidade, pelo menos até o primeiro semestre do próximo ano. Edu, mudando um pouquinho agora, falando um pouquinho dos embarques do Conilon, continua sendo muito demandado aqui no mercado interno. Isso preocupa de alguma forma para esses mercados que o Brasil não está tendo participação nesse momento? Virgínia, de certa maneira, nós, logicamente, o Brasil hoje, nós tivemos, na última estimativa divulgada pela Conab, um incremento de 10% na produção de café Conilon, e as nossas expectativas é que isso cada vez mais avance. Então, o que a gente tem como ressaltar é que, mesmo o Brasil produzindo um pouco mais de volume de Conilon, nós temos uma indústria, que é a indústria que atende o segundo maior consumidor mundial de café. Uma indústria forte que precisa ter garantido o abastecimento interno. Nós podemos observar que, mesmo com o Brasil não vendo o Conilon saindo nas exportações por essa demanda, a indústria está sendo abastecida. O que a gente nota é que os preços do café arábica continuam em patamares elevados, o que leva cada vez mais uma demanda muito mais forte da indústria interna pelo café canéfora. E acredito que isso, de certa maneira, pode atrapalhar alguns mercados, mas é bom lembrar que o Brasil tem não somente a diversidade de origens, sabores, aromas e paladares, como também a nossa qualidade e a sustentabilidade, o que nos permite atender aos mais diversos e exigentes mercados de café no mundo. Então, acredito que, enquanto nós tivermos esse cenário de preço elevado de arábica e esse cenário logístico também, né, que contribui para uma menor participação nas exportações, acreditamos que nós vamos ter aí mais adiante, talvez, essa recuperação em função desse incremento que nós estamos observando na produção de Conilon. E Edu, para a gente encerrar falando nos principais destinos, você já trouxe para a gente que apenas o Japão teve queda aí no montante dos 9 meses, mas tem algum outro que chamou a sua atenção? Eu olhei aqui agora, a Colômbia continua comprando bastante, né? Os colombianos têm aí um incremento de 32% nas compras do café brasileiro, mas algo que chamou a atenção esse mês, né, quer dizer, no período de janeiro a setembro, foi o aumento das compras do café brasileiro pelos Países Baixos. A Holanda, em passado das exportações de café do Brasil, era um grande mercado e que a gente nota que eles passaram novamente a comprar volumes expressivos, como também carece destacar também as exportações para a Coreia do Sul. A Coreia do Sul hoje é um mercado de grande qualidade, de
qualidade, de exigência de qualidade bem elevada, e quando nós notamos uma exportação com um aumento de 26% para a Coreia do Sul, é uma demonstração de que o resultado, o trabalho que está sendo feito no campo de qualidade e sustentabilidade tem se refletido nesse cenário de atender a esses mercados que são exigentes, não somente no aspecto qualitativo, como também da sustentabilidade. Portanto, nós entendemos que tanto a Coreia do Sul quanto os Países Baixos, assim como a Colômbia, carecem de destaque, que são mercados que o Brasil vem acompanhando, trabalhando, e são mercados, de certa maneira, diferenciados, da qual o Brasil vem aí mantendo como principal fornecedor de café. Perfeito. Edu, obrigada, viu? Mais uma vez pela sua disponibilidade de vir aqui logo depois do relatório. Eu já te espero aqui no mês que vem para a gente atualizar. Boa sorte aí para vocês nesse próximo mês. Muito obrigado, Virgínia. Como sempre, uma satisfação estar com vocês. Uma boa tarde para todos. Portanto, quem conversou com a gente aqui hoje foi o Eduardo Heron, diretor técnico do Secafé, que trouxe para a gente os números, então, referente ao mês de setembro. O número positivo, 3,4 milhões de sacas embarcados. Conilon continua sendo demandado mais aqui na indústria interna, e o Arábica já começa a entrar nesse mercado. Outro destaque do relatório do Secafé do mês de setembro é a receita cambial, que bateu novo recorde aí com 805 milhões de dólares. Lembrando que o Edu trouxe aqui pra gente que o Brasil é o país que mais repassa o preço FOB para o produtor. Isso significa que, apesar das intercorrências climáticas, os desafios climáticos que o produtor tem enfrentado, ele continua entregando um café que, de fato, ele é de qualidade, ele é sustentável, um café que o mercado externo pede bastante. O setor logístico continua driblando aí os problemas que devem persistir pelo menos até o primeiro semestre do ano que vem, e a gente tem então esse recorde na receita cambial, que é puxado também principalmente pela valorização do café arábica em Nova York. Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia. Eu sou Virgínia Alves, vou ficando por aqui, mas não sai daí que já já a gente está de volta, rapidinho. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.